Isso, olha, o Renan Santos defendeu uma ampla reformulação das leis trabalhistas. Eu explico porque entre as propostas ele sugeriu substituir a CLT por um regime de contratação baseado nas horas trabalhadas e acabar, inclusive, com a Justiça do Trabalho. O Renan afirmou que o modelo atual é ultrapassado e não acompanha as novas relações de trabalho. O candidato também criticou a proposta de fim da escala 6x1 e falou que a medida pode aumentar os custos das empresas. O Renan ainda defendeu que beneficiários do Bolsa Família possam perder o benefício caso recusem vagas de emprego disponíveis no próprio município. Tem um vídeo dele falando sobre isso e já a gente debate. Dá uma olhada. O Congresso Nacional está tomado de covardes. Os covardes se... Não vou usar o termo, eu sou meio chulo às vezes na minha fala. Os covardes se acovardaram, tá? Diante do medo jogado pelo governo federal em um projeto vindo daquela Erika Hilton. Aquilo é um absurdo. Essa legislação ela é um assalto a quem trabalha em produz, vai explodir os custos. E os custos trabalhistas aumentando num país em que o juros está tão alto, vai ser quebradeira no setor de vocês. Isso precisa ser evitado no meu governo. Eu entrei, não é assim, esse projeto vai ser soterrado, nós nunca mais vamos ouvir falar desse projeto maldito. Vamos lá, P, porque esse assunto aí de CLT, Justiça do Trabalho, já foi discutida por muitos anos aqui no Brasil, né? Mas isso aí não vai acontecer jamais, né? Ou você vê caminhos para isso? Você defende isso? Olha, só separando um pouquinho, eu jamais vou negar, todo mundo sabe, né, que a CLT tem problemas reais e profundos. Ela eleva o custo do emprego formal, reduz o valor líquido que chega no bolso de quem se submete, né, de quem está debaixo dela, enfim, ela desestimula a contratação na prática. E eu também não vou defender a existência da Justiça do Trabalho, porque ela também tem as suas complicações, insegurança jurídica, tem, enfim, várias questões relacionadas. Então, nesse ponto, eu concordo. Agora, a fala, ela é feita, ok, de uma maneira enfática, de uma maneira, eu diria, midiática, porque a solução não vai, ninguém que for eleito presidente vai chegar lá, vai bater de frente, vai extinguir e tudo mais. Esse não é o caminho, né? Eu acho que tem que se encontrar um caminho intermediário que desburocratize, que melhore a relação de empregador e empregado. Muito bem. Felipe Reis, quero te ouvir. Por que não é o caminho? O que foi, Diogão, por favor? Minha dúvida é por que não é o caminho acabar com a Justiça do Trabalho? Por favor, pode falar. De implementar. Pode falar, Diogo. Mas assim, eu não seria contra não, Diogo. Não, é que eu fiquei com a impressão de que era para mim, não sei. Sim, é uma pergunta. Ultimamente essa dinâmica começou a rolar, então eu não sei se era para mim. É uma pergunta. Você disse não é o caminho, e eu já curioso para saber. Perfeito. Não sei porque essa... Pode falar, Diogo, vamos lá. Eu não disse que eu não sou favorável, eu disse que, assim, de imediato, vou extinguir, me soa como algo difícil de ser implementado na prática. Só isso. Fala, Diogão. Perfeito. Bom, apenas 30 países no mundo inteiro têm Justiça do Trabalho, o que para mim é uma demonstração clara de que ela é dispensável, porque muitos não têm. Ou também não é que ela forçosamente fosse o fim do mundo, mas no Brasil, como é que ela é? Só é defendida por quem vive dela. Aí sim, claro que essas pessoas querem, porque ela custa mais caro do que os supostos benefícios que ela concede às pessoas pelas condenações e decisões de pagamentos de uns aos outros. Então seria mais barato fechar a justiça e distribuir esses recursos pelo custo, porque no Brasil, lembre-se, nós temos das justiças mais caras do mundo e, logicamente, a trabalhista está bem acima disso. É perfeitamente possível não ter. Eu fico impressionado de ver que até hoje, século XXI, estamos já caminhando para metade dele e nós temos ainda um judiciário que diz como podem ou não ser as relações de trabalho entre as pessoas. Estamos vendo os jovens mostrando claramente que eles não querem mais essa tutela. Os jovens são os adultos de amanhã, são os velhos de amanhã. Estão mostrando esse caminho não nos serve. Nós vamos preservar ela para quê? Qual o benefício que ela traz? Ela aumenta o emprego, aumenta a renda das pessoas, aumenta a produtividade, ela traz prosperidade para o Brasil ou traz só atraso? No meu entender, ela só emperra o desenvolvimento. Felipe Reis.
Eu acho que sempre vão haver poderes com forças diferentes. Nós sabemos, tanto eu como você que é trabalhador, sabe que a realidade do trabalhador não é a mesma do empregador. Por que nós temos uma justiça do trabalho? Porque a justiça brasileira, no geral, inclusive a do trabalho, já é exatamente uma justiça extremamente lenta, morosa, e uma justiça que acaba beneficiando quem tem dinheiro. Você já viu muitas das vezes aqui noticiar nessa TV o tanto de pessoa que sai pela porta da frente de uma delegacia. A gente viu recentemente pessoas que tiveram investigações robustas e que pagando milhões para seus advogados estão em casa, não estão nem presas, isso falando de criminosos. Infelizmente, o pobre, ele não tem o privilégio de ter um ótimo advogado para o ajudá-lo na justiça, e isso já é difícil atualmente com uma justiça dedicada aos trabalhadores. Imagina se isso não existisse, se nós tivéssemos que concorrer com tantos outros processos que já existem na justiça e colocar tudo isso no meio. Então, infelizmente, o trabalhador, sim, é mais fraco do que o empregador. A CLT garante muitos benefícios que não existiam antes e que devem prevalecer, principalmente porque o pobre, ele não tem o mesmo privilégio que o rico tem. Então ele acaba sendo auxiliado nesse momento com relação a esses benefícios que para mim são essenciais para a garantia de sobrevivência, de salário mínimo. Como que era antes da carteira de trabalho? Como que é o acordo entre o empregado e o empregador? Desculpa, esse acordo é muito mais favorável para quem tem poder e dinheiro do que para quem não tem. Mas... Reis, é muito bonito esse discurso, se a gente não olhar para nenhum número, pode aplaudir, nenhum dado, nenhuma estatística e coisa nenhuma. E se a gente falar como era antes da carteira de trabalho, ou seja, vou estar falando década de 40, então vamos olhar como é no mundo. Como era no mundo 100 anos atrás, como é no mundo hoje, e como é no mundo que tem justiça do trabalho, como é no Brasil. Como era 100 anos atrás e como é hoje. Aí é uma comparação justa. Porque dizer que a carteira de trabalho, depois de 90 anos, foi o que fez as mudanças para melhor neste país, é esquecer todo o resto que aconteceu. Mas ela não garantiu segurança, Diogo? Conhecimento, progresso, relações entre as pessoas. A realidade... Você acha que os empresários iam querer colocar o 13º se não fosse uma imposição? Eles ficam reféns de imposições legais. Você sabe Eles como é que não funciona têm a o liberdade cálculo de do contratar 13º? como querem. E agora estão assistindo o governo discutir quantas horas eles vão deixar as pessoas trabalharem. Diogo, se colocar na mão da conversa... Isso é autonomia para pobre. Reis, se colocar na mão da conversa entre empregado e empregador, vai sempre prevalecer a força de que tem mais dinheiro e mais poder. Reis, você já empregou alguém? Vai. Quer dizer que se a gente olhar para o mundo afora, todas as pessoas, as chamadas classes trabalhadores, são vimente exploradas. E justamente porque não tem uma justiça que as proteja. Exploração do horário. É um paraíso. Quer dizer que o Brasil é o paraíso da proteção dos direitos ao trabalho dos pobres. Não, mas é muito melhor que muitos países por aí. Isso é um discurso, Reis. Está precisando fazer umas discussõezinhas por aí. Fala, Penélope. Isso é um discurso e ele só é bonito enquanto discurso. É só uma promessa. Você já empregou alguém? Já. Você tem? Já? Já. 40%. Você já empregou alguém? Sim, e é problemático sim empregar alguém, mas Então, se não fosse só um problemático, minuto, eu não seria quero- precarizado. Peraí. Você já empregou alguém? Você tem ideia do custo? Sim. Você falou, o 13º. O 13º, para quem emprega, ele é feito um cálculo. Por que o trabalhador, entendendo isso, não pode ele mesmo gerir o próprio salário? Sem o custo que isso gera e que tira do valor que ele recebe, Reis. Porque o mercado, Penélope, vai se autorregular. Se a gente deixa Você é de ter contratado CLT... por CLT aqui? Não, mas o mercado Por que se você não autorregula. Oi? Por que você não exige, já que Porque é uma precariza o decisão seu minha, trabalho? é uma decisão Você pessoal. percebe? As pessoas podem decidir, a CLT existe e ao mesmo tempo os trabalhos existem paralelos, eles continuam Veja bem. existindo. Só que se a Vamos gente lá. exclui a CLT, só vão Eu não existir disse. trabalhos paralelos, é o que diz o Renan. Ele disse que Vamos quer lá. acabar com a CLT. Não é paralelo, é Se ele PJ. acaba com a CLT, o mercado vai se autorregular por base de quem tem o poder, de quem tem dinheiro, contra quem não tem. Vocês querem que eu chame o salário nosso...
Eu queria Por pedir favor, pro Fefe chamar o nosso contador aqui, por favor, pra gente verificar É um bom todos os depoimento. contratos e ver se rola. Paulo, eu não vou demorar. Ô Reis, quando eu comecei a minha fala, só para você entender, eu disse que a fala do Renan, eu acho ela midiática, ela promoveria um impacto enorme. E veja bem, eu acho que a gente tem que caminhar na extinção de um modelo que é ultrapassado. Eu não acho que a melhor maneira é a ruptura. Isso é um pouco revolucionário demais. E eu não acho que seria possível, até pela questão da viabilidade política. Foi o que eu coloquei no início da minha fala, que o Diego questionou. Agora, eu acho que a gente tem que, sim, avançar na questão de buscar maior flexibilidade, conseguir ampliar o espaço de negociação entre o empregador e o empregado, porque ambos podem ganhar com isso. É nesse sentido, é isso que eu defendo. Ô P, o Diego tá bem? Diego das Sombras. O Diego, eu falei Diego de novo, não me diga isso. Falou. Isso tá pegando, inclusive. idade. Diego das Sombras. É a idade. Diego das Sombras é Não um foi de nome que propósito. está viralizado, inclusive. Ô, Rick É a Souza, você quer falar sobre isso, querido? Fique à vontade. A CLT é um regime muito problemático, tem suas vantagens, mas o trabalhador pode fazer o que ele bem entender. Aqui todo mundo é PJ, todo mundo é adulto, todo mundo tem a capacidade de administrar suas finanças, tem o ônus e o bônus disso. Muito bem. Lala Fonseca, você quer virar CLT? É claro que não. É claro que não. Pelo amor de Deus, eu consigo ter outros trabalhos e ter trabalhos diferentes, mas o que eu tenho visto, e eu tenho visto no consultório, eu tenho visto em outros ambientes em que eu circulo, são demissões, excesso de demissões. É isso que está acontecendo nas empresas, é isso que a gente está percebendo de movimento de mercado. Então, assim, acaba sendo um grande risco para o empregador a questão do CLT num aspecto de impostos, num aspecto que ele não está conseguindo sustentar a própria empresa, ele não está conseguindo manter. E aí, o que isso fala de um futuro de país, gente? Se a gente não começa a reformular e rever algumas situações que antes eram de uma maneira e agora estão de outra forma. Por que não, PJ? Porque não funciona pelo tempo que você trabalha, pela forma como você trabalha, e se você é válido naquele momento ou não, você ficar preso diante de impostos, o quanto que para empregar uma pessoa custa para você, quantos encargos entram para a pessoa de verdade e quantos encargos vão para o governo nesta conta final. Acaba ficando uma conta totalmente desbalanceada. É uma questão de acordos, você percebe? Você quer trabalhar aqui? Ok. Quando que vai ser suas férias? Quando que você pode agendar suas férias? Como que pode funcionar o 13º? Olha, o 13º a gente vai diluir talvez por mês? Não sei, são acordos entre empregado e empregador. E é possível, sim, funcionar. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você apoia meu trabalho e ajuda o movimento a crescer.